Seres, como vocês estão, pessoas? Espero que bem. Vamos dar continuidade à leitura da Constituição da República Federativa do Brasil? Nós paramos na última leitura, no último vídeo, no artigo 70, onde nós entraríamos na seção 9 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade e legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre os dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou em nome dessa, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Inciso 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as funções de sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 3. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos da admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, executadas nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como das concessões das aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4. Realizar, por iniciativa de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do Tratado Constitutivo. Fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Inciso 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e sobre resultados auditoriais e inspeções realizadas. Inciso 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Inciso 10. Ai, perdão. Isso que acontece. Foi muito, não posso balançar muito aqui. Inciso 10. Inciso 10. Sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicação a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Inciso 11. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3º. As decisões do tribunal que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4º. O tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente relatório das suas atividades. Artigo 72. A comissão mista permanente que refere-se ao artigo 166, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que no prazo de 5 dias preste esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Peraí só um minuto. Então vamos lá, voltando. Parágrafo 2º. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto pode causar dano irreparável grave e lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional a sua sustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Parágrafo 1º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 e menos de 70 anos, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos, inciso 1, 2 e 3 até agora, vou ler de novo, perdão, eu atropelo aqui e eu preciso ler isso calmamente para vocês entenderem, né? Inciso 1, mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Inciso 2, idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3, notórios conhecimentos jurídicos contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4. Mais de 10 anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, inciso 1, 1/3 pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal indicados em tríplice lista pelo Tribunal. Lista tríplice. Segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2. 2/3 do Congresso Nacional. Pelo Congresso Nacional. Parágrafo 3º. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens do ministro do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quando a aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Parágrafo 4º. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de, inciso 1, avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos de entidades de administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar as irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas do município. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Artigo 76. O poder executivo é exercido pelo presidente da República. Auxiliado pelos ministros de Estado. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver no ano anterior a do término do mandato presidencial vigente. Parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á na eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Parágrafo... Só um minuto, isso. 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 78. O presidente e vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, se não tiver assumido o cargo, este deverá ser declarado vago. Do parágrafo único. Artigo 79. Subsistirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que ele for convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se a eleição 90 dias depois de aperto da última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro, no ano seguinte da sua eleição. Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Seção 2. Das atribuições do presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministros de Estado, exercer com o auxílio dos ministros a direção superior da administração federal. Uma nota.
A Emenda Constitucional 111 de 2021 alterou a data da posse de 1º de janeiro para 5 de janeiro. Contudo, a mudança será aplicada somente a partir das eleições de 2026. O presidente da República, eleito em 2022, tomará posse em 1º de janeiro em 2023 e o seu mandato durará até a posse do seu sucessor em 5 de janeiro de 2027. Inciso 2. Inciso 3, ali, continuando, né? Sobre o que compete ao presidente. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Inciso 6. Dispor mediante decreto sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Aqui. Inciso 7. Manter relações com os estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Inciso 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Inciso 10. Decretar e executar a intervenção federal. Inciso 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país, solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 12. Conceder indulto e computar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Inciso 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, os governadores dos territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central, os outros servidores quando determinado em lei. Inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nessa Constituição e o advogado-geral da União. Inciso 17. Nomear os membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo de sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20. Celebrar a paz autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Inciso 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. 22. Permitir nos casos previstos em lei nessa Constituição... Os casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional e nele permaneçam temporariamente. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na Constituição. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 25. Promover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força da lei nos termos do artigo 62. Inciso 27. Exercer as atribuições previstas nessa Constituição. Inciso 28. Propor ao Congresso Nacional a declaração do estado de calamidade pública de âmbito nacional, previstos nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167F e 167G desta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6, 12 e 25, primeira parte aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados das respectivas delegações.
Seção 3 da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atendem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 1, a existência da União, inciso 2, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da Unidade da Federação. Inciso 3, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4, a segurança interna do país, a probidade da administração. Inciso 6, a lei orçamentária. Inciso 7, o cumprimento das leis das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. De que responsabilidade? Parágrafo 1º. O Presidente ficará suspenso de suas funções. 1. Nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado pelos atos estranhos ao exercício de suas funções. Nós vamos parar por aqui e na próxima nós vamos começar falando sobre o ministro dos Estados. É isso, por hoje é só. Um beijo.